Bom dia, alunos do ICE. Nesta videoaula vamos dar continuidade à nossa correção, nossa revisão dos conteúdos da prova, ok? Então vamos lá. Já falamos sobre alguns assuntos importantes que vão estar presentes na nossa avaliação. Agora vamos falar sobre alguns que também vão estar presentes, tá bem? Primeiro é a questão de proporcionalidade. Professor, proporcionalidade, eu não lembro o que é isso. O que é proporcionalidade? Em resumo, é a relação que eu posso ter entre duas grandezas, ok? Eu posso dar um caso para vocês. Você tem que analisar as duas grandezas. Vamos ver se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais, ok? Aí, dependendo da relação que tem uma com a outra, o método de se calcular, de descobrir o valor pedido, pode ser diferente. Exemplo, vou dar dois casos. Primeiro caso, vamos fingir que eu tenho um canil. Nesse canil eu tenho 12 cachorros. E que todo mês, como eu tenho 12 cachorros, todo mês eu preciso comprar 4 sacos de ração. E eu quero saber quantos sacos eu precisaria comprar de ração se ao invés de 12 cachorros eu tivesse 26 cachorros nesse canil. Então acontece o quê? Vamos lá. Eu falei que eu tenho 12 cachorros no meu canil e falo que eu gasto 4 sacos de rações todo mês para alimentar esses nossos cachorros. Só que eu perguntei assim, mas se eu tivesse, ao invés de 12, 26 cachorros, eu queria saber quantos sacos de ração eu precisaria ter para poder comprar quantos sacos eu preciso ter para alimentar esses cachorros. Primeiramente, professor, você disse o quê? Que proporcionalidade é a relação entre duas grandezas. Sim, primeira grandeza é quem? É a quantidade de cachorros, que eu tenho 12 cachorros. Qual é a outra grandeza? Quantidade de sacos de ração. Então, eu estou relacionando o quê? A quantidade de cachorros com a quantidade de sacos de ração que eu vou precisar comprar. Como assim? Vou anotar aqui, vai ficar mais bonitinho. Vamos lá. Grandezas. Como é que você faz para fazer as grandezas? Vai ficar mais simples. Escreve aqui, ó. Primeira grandeza. Quantidade de cachorros. Separa as grandezas. E outra grandeza é o quê? É a quantidade. Vou botar sacos de ração. Vai ficar mais fácil. Quantidade de quê? De sacos de ração. Então eu tenho o quê? Que 12 cachorros, eu preciso de quantos sacos de ração? Eu preciso de 4 sacos. Eu perguntei para vocês que se eu tivesse 26 cachorros, quantos sacos eu precisaria? Eu sei quantos sacos eu vou precisar? Não, então eu coloco o quê? X. Então, beleza. Então, eu tenho duas grandezas. Eu tenho a grandeza quantidade de cachorros e a grandeza sacos de ração. Tá. Então, eu tenho que saber duas coisas para saber os contas. Eu posso ter uma conta se as grandezas forem diretamente proporcionais. O que é diretamente proporcionais? Quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta também. Ou se eu diminuo uma grandeza, a outra também diminui. Ou grandezas inversamente proporcionais. Que são inversamente proporcionais? São aquelas grandezas onde eu aumento uma grandeza, a outra grandeza vai diminuir. Ou se eu diminuo uma grandeza, a outra vai aumentar. Então, ó, vamos lá. Diretamente proporcionais, as setinhas vão ficar o quê? Na mesma direção. Inversamente proporcionais, as setinhas vão ficar em direções opostas. Como assim setinha, professor? Vamos pensar comigo. Se eu tenho que 12 cachorros comem 4 sacos de ração, vamos lá. Então daqui para cá aconteceu o quê? Eu aumentei a quantidade de cachorros. Então a quantidade aumentou. A seta foi para cima. Pensa comigo. Se 12 cachorros comem 4 sacos de ração, se eu tenho mais cachorros, eu vou precisar comprar mais sacos ou menos sacos? Mais sacos. Então a quantidade de sacos vai o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então a seta foi para onde? Para cima também. As setas estão na mesma direção? Então o quê? São grandezas
diretamente proporcionais, ok? Então, se eu aumento uma grandeza, a outra grandeza também vai aumentar. Então, se eu aumento a quantidade de cachorros, logicamente, eu vou ter que aumentar o número de ração que eu vou precisar comprar para alimentar eles, tudo bem? Então, quando acontece esse caso de grandezas diretamente proporcionais, onde eu aumento uma, a outra também aumenta, como é que eu faço o cálculo? Eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então fica como? 12 vezes x, que é 12x. Coloco a minha igualdade aqui no meio e agora eu faço 4 vezes 26. Então vai ficar 12x é igual a quanto? 4 vezes 26. 4 vezes 26 vai dar quanto? Vai dar 104. Eu quero saber o quê? X. O X é o quê? Minha quantidade de sacos de ração. Mas aqui eu tenho 12x. Eu não quero 12x, eu quero valor de x. Esse 12 está multiplicando o x. Ele está me atrapalhando. Eu quero que esse 12 suma. Então o meu 12 está aqui multiplicando. Para ele sumir, ele tem que passar para lá fazendo o quê? O inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então o x vai ser quanto? 104 dividido para 12. Meu x aqui vai dar quanto? Vai dar 8,6. Turma, tem como comprar 8,6 sacos de ração? Não, então, de certa forma, quantos sacos de ração eu vou comprar? Então, eu vou comprar 9 sacos de ração. Ok? Tranquilo, turma? Então, dependendo da grandeza, você vai ter que ter a lógica. Igual aqui, olha. Não tem como comprar 8,6 sacos de ração. Quando eu estou falando saco de ração, é o quê? 9 sacos. Tudo bem? Tranquilo? Então, lembrando, grandezas diretamente proporcionais, se eu aumentar uma grandeza e a outra também aumentar, como eu faço o cálculo? Multiplicando cruzado. E lembrando, sempre separando grandeza com grandeza, ó, que é a quantidade de cachorros. Então aqui só ficam números que representam a quantidade de cachorros. Aqui é grandeza sacos de ração. Então esse lado só fica as grandezas que representam a quantidade de sacos de ração. Tudo bem? Ó, 12 cachorros comem 4 sacos. Então 26 cachorros vão comer quantos? 9 sacos. Descobrimos o valor de x. Agora vamos falar, vou dar outro exemplo de grandezas onde elas são inversamente proporcionais, ok? Exemplo, vou falar para vocês que eu quero contratar pintores para pintar a minha casa. Eu falei para vocês que eu tenho aqui 4 pintores. Demoram, se eu ver, 5 horas. Ó, eu tenho que 4 pintores demoram 5 horas para pintar o exterior todo da minha casa. Eu quero saber se eu contratar, ao invés de 4, 6 pintores, eu quero saber quantas horas eles vão demorar. Professor, são grandezas diferentes? Sim. Que grandezas são essas? Quantidade de pintores e o tempo de trabalho. Ó, 4 pintores vão demorar quanto tempo para terminar o serviço? 5 horas. Então vamos separar as grandezas? Você faz sempre isso, separa as grandezas. Esse lado é o quê? É a quantidade de pintores. No outro lado é o quê? É o tempo de trabalho. Vamos botar tempo de trabalho. Ok? Beleza. Eu tenho o quê? Que 4 pintores demoram 5 horas para terminar o serviço. Então vamos lá. 4 pintores demoram 5 horas para terminar o serviço. Então, aqui é o quê? Quantidade de pintores. 5. Tempo de trabalho. Vou botar até aqui em horas. 5. São 5 horas. Então, 4 pintores demoram 5 horas para terminar o serviço. Eu quero saber o quê? Se 6 pintores, ó, quantidade de pintores. 6 pintores, quanto tempo vai ter? Quanto tempo vai ser gasto? Que seria o X, que eu não sei quanto tempo que vai gastar. Então, 4 pintores, 5 horas. 6 pintores, quantas horas vão ser? Beleza, professor, são duas grandezas. Só que eu tenho que ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos ver. Daqui para cá, a quantidade de pinturas aconteceu o quê? Ela aumentou. Mas vamos pensar comigo. Se eu tenho 4 pintores pintando a exterior da minha casa, eles demoram 5 horas. 4 pessoas trabalhando. Se eu colocar 6 pessoas trabalhando ao invés de 4, vai demorar mais tempo ou menos tempo para terminar o serviço? Vai demorar menos tempo. Então, quanto mais pessoas trabalhando, o serviço vai terminar mais rápido.
Então, se eu aumentar a quantidade de pintores, vai acontecer o que com o tempo de trabalho? Ele vai diminuir. Então, se eu aumentar a quantidade de pintores trabalhando, o tempo para terminar o serviço vai ser o quê? Menor. Então, as setas estão em direções opostas. Então, são o quê? São grandezas inversamente proporcionais, ok? Se são inversamente proporcionais, como eu faço o cálculo, professor? Você vai multiplicar o lado com o do lado, um do lado com o do lado. Ó, 6 vezes x, 6x. Coloca a minha igualdade. Agora, 4 vezes 5. 4 vezes 5. Lembrando, grandezas diretamente proporcionais, a conta faz o quê? Multiplica cruzado. Grandezas inversamente, lado vezes lado, lado vezes lado. Tudo bem? Tranquilo? Show. Então ficou 6x igual a 4 vezes 5. 6x igual a quanto? 4 vezes 5 vai dar quanto, turma? Vai dar 20. Eu quero o valor de 6x? Não, quero o valor de x. Então, beleza. Então, ó, o 6 está multiplicando o x, está atrapalhando. O 6 está multiplicando, eu passo para lá fazendo o quê? Dividindo. Então, o x vai ser quanto? 20 dividido para 6. Se eu pegar 20 dividido para 6, vai dar quanto? X vai dar 3,3333333 e assim por diante. Ok? Então, vamos falar. Vamos botar um valor aproximado de o quê? De 3,3. Tudo bem? 3,3 horas. Beleza? Mas, professor, você fala são 3,3 horas? Não. Então, a parte inteira vai ser o quê? Horas. Então, aqui vai ser 3 horas mais 0,3 horas. Ok? Só que uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou ter que passar esse 0,3 horas, que seria a parte da hora, para minutos. Então, eu vou fazer 0,3 vezes 60. Tudo bem? E aqui vai dar quanto? Vai dar 18. Então, quanto tempo vai demorar? 3 horas e 18 minutos. Então, esse é o tempo que vai demorar se tivesse 6 trabalhadores trabalhando nessa minha pintura. Tudo bem? Lembrando, grandezas diretamente proporcionais, diretamente. Multiplica o cruzado. Grandezas inversamente, onde aumenta uma, outra diminui, multiplica de cima com de cima e o de baixo com um de baixo. Lembrando de separar as grandezas direitinho. Tudo bem? Show de bola. Agora vamos para o próximo assunto, que vai estar também na nossa prova, que é muito importante, que é a parte de média. Nessa prova eu vou cobrar só a média aritmética, não vou cobrar a ponderada. Como assim? Vamos calcular a média. Como é que funciona a média? É bem simples. Vamos falar a questão de consumo de energia elétrica, que é o quilowatt-hora. Vamos falar que... vamos lá. No primeiro mês eu gastei 120 kWh, no segundo mês 150, no terceiro 160 e no quarto mês 140 kWh. Eu quero saber qual vai ser a média de consumo quilowatt-hora durante esses 4 meses. Como é que eu faço a média aritmética? Ó, a média aritmética. Como é que funciona? Para fazer a média aritmética, eu tenho que somar todos os valores que foram dados. Ó, pegar todos esses valores e vou somar eles. Ó. 120 mais 150 mais 160 mais 140. Na média aritmética, eu vou somar todos os valores dados e vou dividir pela quantidade de valores. Como assim? Quantos valores você colocou aqui em cima? Quantos você somou? Eu somei 1, 2, 3, 4 valores. Então, vou pegar o quê? Dividir por 4. Se eu tivesse somado 5 valores, eu dividi por 5. Se eu tivesse somado 6 valores, eu dividi por 6. E assim por diante, ok? Somando essa galerinha aqui de cima, eu vou ter igual a quanto? Resposta: 570 sobre 4. Então, vou pegar esse 570 e vou ter que dividir por 4. Dividindo isso aqui por 4, eu vou ter quanto? 142,5 kWh. Então, ó, essa aqui é a média de consumo de energia elétrica da pessoa durante esses 4 meses. Tudo bem? Tranquilo? Bem simples, né? Eu vou botar um exemplo de média que nós usamos mais no nosso dia a dia, que é na questão de avaliação. Vamos fingir que nós temos os trimestres. No primeiro trimestre, o aluno chegou, foi lá, tirou 6,5. No segundo trimestre, o aluno foi, deu um molezinho, tirou 5,4 de média. E no terceiro trimestre, 8,5. Agora,
o professor precisa fazer a média final, para ver se esse aluno vai passar ou não. Vamos fingir que a média dessa escola é 7. Então, para passar, o aluno precisa tirar 7 de média final. Então, no primeiro trimestre tirou 6,5, no segundo 5,4, no terceiro 8,5. Tudo bem? Então, primeiramente, como é que eu faço a média final? Eu vou somar todos os valores dados, que é quem? 6,5 mais 5,4 mais 8,5. Vou somar todos os valores dados e vou dividir pela quantidade de valores. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 3. Somando essa galera aqui, eu vou ter quanto? 20,4. Isso tudo dividido por 3. 20,4 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 6,8. Esse aluno foi aprovado? Não. A média não é 7, ele ficou com 6,8. Ele só vai passar se o professor der alguns décimos para ele, ok? Nesse caso aqui, o aluno não passaria. Ele ficaria reprovado. Tudo bem, turma? Tranquilo? Outro exemplo de calcular a média. Agora, o último conteúdo que vai estar presente em nossa avaliação, que também é muito importante, é a questão de probabilidade. Ok? Vamos lá. Vou dar exemplos para vocês. Tudo bem? Vamos falar que eu tenho um dado. Eu tenho um dado aqui. No dado, quais números eu posso ter? No dado eu tenho um número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, em um dado, eu posso jogar, cair no número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não tem nenhum número que seja diferente desses aqui no dado, tudo bem? Então, pode cair de 1 a 6 no meu dado. Eu quero que vocês calculem a probabilidade de eu jogar o dado e sair um número par. Beleza, vou pegar meu dado, vou sacudir ele, tum, joguei. Quero que dê um número par. Como eu calculo essa probabilidade? Vou botar P de probabilidade, tudo bem? Como é que funciona a probabilidade? A probabilidade a gente trabalha como se fosse um quociente, tudo bem? Uma divisão. Eu tenho um numerador e um denominador. O denominador, que é o carinha de baixo, é o quê? É o total de casos possíveis, tipo a possibilidade de acontecer. O que pode acontecer? O que é possível acontecer? Pode cair tanto o número 1, pode cair o número 2, pode cair o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, tem 6 números possíveis para sair no dado. Não tem como sair nenhum número diferente desse. Então, tem 6 possibilidades. Então, embaixo vai ficar que número? 6, que é o quê? A quantidade de possibilidades. São os números possíveis que podem sair. E aqui em cima são o quê? São meus casos favoráveis, que é o que eu quero que aconteça. Qual a possibilidade de acontecer o que eu quero? Eu não quero que seja um número par. Então, para ser número par, teria que o quê? Cair ou o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Então, tem 3 casos onde acontece o que eu quero, que são os casos favoráveis. Então, quantos casos favoráveis eu tenho? 3 casos favoráveis. Então, no numerador fica o quê? Os casos favoráveis, que são 3, que é o que eu quero. Então, o que você faz? Primeiramente, você vai pegar esse 3 e vai dividir por 6. Vou pegar 3 dividido por 6. 3 dá para dividir por 6? Não. O que você faz? 0,30. 30 dá para dividir por 6? Dá. Vai ficar como? 5 vezes 6, 30. Para 30 sobra 0. Então aqui deu quanto? 0,5. Mas na probabilidade, hoje trabalhar com porcentagem, com percentual. Qual ponto de porcento? Qual a probabilidade? Probabilidade de 20%, de 30%. Como é que eu transformo esse número decimal em porcentagem? Bem simples. O que você faz? Tá vendo essa vírgula, esse 0,5? É só você pular 2 casas com a vírgula para a direita. Então pula 1, 2, coloca a vírgula, 0. 50,0. Então aqui é 50. E no denominador você coloca 100. Professor, por que você fez isso, professor? Por quê? É que eu estou fazendo um caminho inverso. Se eu tenho exemplo 50 sobre 100, o que eu faço? É só pegar o número de cima, 50, coloco vírgula 0. Não estou dividindo por 100, então vou pular casas para a esquerda. Quantas casas? 1, 2. Coloca vírgula 0. Desconsidera esses zeros aqui. Eu tenho esse número. Então aqui é um macete que eu descobri. A gente pode pegar um decimal e transformar em uma fração com porcentagem. É bem simples. Você pega esse número decimal, pula 2 casas para a direita e coloca o 100 embaixo.
como se estivesse fazendo o caminho inverso de transformar uma fração decimal em um número decimal. Só que é uma fração decimal com denominador 100. Ok? Então é simples. Faz o quê? Pega esse número aqui, decimal, pula 2 casas para a direita com a vírgula, vê que número que deu, coloca em cima e embaixo coloca o 100. Então deu 50 sobre 100, que é 50%. Então qual a probabilidade de você jogar o dado e sair um número par? É de 50%. Tudo bem? Show de bola? Show de bola. Vou dar outro caso para vocês agora, com um dado mesmo. Vamos falar assim, ó. Qual a probabilidade de eu jogar o dado e dar um número maior que 3 e menor que 6? Então, eu quero jogar um dado, eu quero saber qual a probabilidade de cair um número que seja maior que 3 e menor que 6. O que eu faço? Primeiramente, probabilidade é um quociente. No denominador são os casos possíveis, total de casos. Jogando o dado, quantas possibilidades eu posso ter? Pode cair no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Então, temos 6 casos possíveis. Então, no denominador fica quanto? 6. O numerador são os casos favoráveis. É quantos casos pode acontecer do que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça o quê? Eu quero que sejam números maiores que 3 e menores que 6. Que números são maiores que 3 e menores que 6? É o número 4 e o número 5. Eles são maiores que 3 e menores que 6. Então, quantos casos são favoráveis para mim? Caiu 4 e caiu 5. Tem 2 casos que são favoráveis, que vai acontecer o que eu quero. Então, no numerador fica quanto? 2. Tudo bem? Se eu pegar 2 e dividir para 6, eu vou ter quanto? Eu vou ter 0,3333 e assim por diante, ok? Então vamos colocar como decimal, vamos lá. Eu quero transformar isso aqui em porcentagem. O que eu faço? Só pular 2 casas para a direita com a vírgula, vou pular. Ó, pulei 1, 2 casas, coloquei a vírgula, deu quanto? 33,33 sobre 100. Então qual a probabilidade tem de eu jogar um dado e der um número maior que 3 e menor que 6? Vai ser o quê? De 33,33 sobre 100 é o quê? É 33,33%, porque é sobre 100. Então é 33,33%. Ok? Então essa é a probabilidade desse evento acontecer. Tudo bem? Vou dar só mais um exemplo de probabilidade para a gente trabalhar e finalizar essa nossa revisão. Vamos lá, cheguei na turma de alunos. Eu percebi que eu tenho 26 meninos e eu tenho 14 meninas. Ok? Finge que eu cheguei aqui e falei, ó, eu vou sortear uma barra de chocolate nessa turma. Só que eu quero a probabilidade, eu quero saber qual é a chance de eu pegar, botei o nome de todo mundo numa urna, de eu colocar a mão na urna, puxar e sair o nome de uma menina. Qual a probabilidade de que isso aconteça? Primeiramente, vamos dar P de probabilidade. No denominador são os casos totais. São todos os casos que são possíveis. Ó, vamos lá, eu tenho 26 meninos e 14 meninas, tudo bem? Então, no total, quantos alunos eu tenho? Eu tenho 40 alunos, ok? Então, qual é o total de casos possíveis? Pode cair qualquer um desses 40 alunos. Então, qual é o total de casos possíveis? 40, porque eu tenho 40 alunos. Pode sair qualquer um desses 40 alunos. Mas ele quer o quê? Eu quero que saia uma menina, que eu sorteie e saia uma menina. Então, ele quer o quê? Os casos favoráveis. Probabilidade é o quê? Casos favoráveis pelos casos possíveis. O que são os casos favoráveis? Eu não quero que seja menina. Quantas meninas podem ser sorteadas? Tem 14 meninas que podem ser sorteadas. Então o numerador fica quem? Fica o 14, que são os casos favoráveis, que é aquilo que eu quero que aconteça. Então foi como? 14 sobre 40, tudo bem? Dividindo 14 por 40, fazendo essa divisão, eu vou achar quanto? Vou achar 0,35. Para transformar em porcentagem, basta fazer o quê? Pular 2 casas para a direita com a vírgula. Então, ó, 2 para a direita, coloco vírgula 0. Então ficou como? 35,0
e coloca sobre 100. O que é 35 sobre 100? A mesma coisa aqui, 35%. Então, qual a probabilidade de eu sortear essa turma e uma menina ser sorteada? A probabilidade é de 35%. Então, turma, esse foi o último conteúdo da nossa revisão. Então, turma, prestem bastante atenção, revisem esses conteúdos. No livro de vocês tem vários exercícios sobre esses assuntos, estão todos corrigidos. Qualquer dúvida é só perguntar para mim, ok? Então, os conteúdos que vão estar na prova são esses aí. Qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Até a próxima videoaula, turma.